Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual hora que você está assistindo essa revisãozinha do nosso dia 1, do nosso conteúdo de 40, né? Para a prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. Tudo começou um tempo atrás, né? E a explicaçãozinha foi desde o princípio aqui. Eu trouxe à baila o quê? Só que você trouxe à baila pra gente. Eu trouxe o seguinte. Eu comecei explicando, né? Sobre o que é que nós temos na nossa prova da OAB. As matérias, a quantidade de questões. E eu disse para você prestar bastante atenção nisso aqui, para você verificar realmente a importância de todas elas. Tá bom? Beleza? Depois eu mostrei como é que funciona o nosso curso. E aí depois eu comecei a explicação. Eu disse que antigamente nós tínhamos um rei, e esse cara, ele fazia o que ele bem entendia. Era o Estado absolutista, né? O Rei Sol, por exemplo, Luís XIV, né? Ele criava as normas, ele mesmo executava, e se você não gostasse da forma com a qual ele havia executado, ele mesmo julgava. Por exemplo, quando você buscava proteção por meio de Estado, ele exigia de você o quê? Uma carga tributária, né? O tributo, ele é cobrado para que o Estado consiga manter os direitos de segunda dimensão. Educação, saúde, cultura, tá? E aí você paga um valor. Só que antigamente, como você pagava, era executado de maneira meio cruel. Às vezes, se você não conseguisse pagar suas 10 sacas de café, o rei vinha e levava a tua filha embora. Tá? As pessoas não gostaram disso, começaram a se rebelar, né? Insurgiram-se contra essa postura do Estado, e aí veio o iluminismo. O iluminismo veio e iluminou a mente das pessoas, e elas falam o seguinte: não pode ficar os três poderes na mão de um único homem. Nós temos que dividir, que separar os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, ele cria as leis. Olha o processo. Em regra, começa na Câmara. O executivo, ele executa as leis que foram criadas por meio de decretos, portarias, circulares. Tá? Leis ordinárias e complementares estão no mesmo grau de hierarquia aqui. E o bloco de legalidade, ele deve ser respeitado. E quem fiscaliza é o judiciário. O Supremo, o TJ, o STJ, o STF. Eles vão observar para verificar se as pessoas estão agindo de acordo com a lei ou de acordo com a própria Constituição Federal. Essa aqui é a função típica dos três poderes. A função atípica, gente, ela é um fruto dos freios e contrapesos. Né? Se eu tivesse somente o legislativo criando leis, ou seja, se o judiciário não pudesse criar o seu regimento interno, se o executivo não pudesse criar medidas provisórias, nós teríamos mais um rei de novo. Na verdade, teria o legislativo como sendo um rei. O executivo, somente ele administraria, outro rei. O judiciário, somente ele julgaria, outro rei. Tá? Então, nós temos a logística da harmonia dos três poderes. Inclusive, né, o Congresso Nacional, ele julga o chefe do executivo nos crimes de responsabilidade. A Câmara dos Deputados autoriza o processo de impeachment por meio de 2/3, e o Senado Federal julga com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal por meio de 2/3 também. Medida provisória, pessoal, em regra, ela vale por 60 dias prorrogável por período, mas o prazo máximo não é de 120. Porque pode ser que a medida provisória, ela vença o prazo dela no dia 23 de dezembro, e aí vai estar fora das sessões ordinárias, consequentemente a votação só vai ser feita no dia 2 de fevereiro do ano posterior. Ou seja, a medida provisória que tem força de lei ordinária, ela pode ter uma duração maior do que 120 dias. Em todo caso, nós temos que saber que a medida provisória tem força de lei ordinária e, em regra, pelo fato da Constituição reservar alguns assuntos à lei complementar, como, por exemplo, o IGCIR, que é o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Então, pelo fato da própria Constituição reservar alguns assuntos à lei complementar e medida provisória ter força de lei ordinária, então nós não podemos ter medidas provisórias sobre assuntos reservados à lei complementar. Tá bom? Eu dei um exemplo aqui sobre o que vem a ser o regimento interno. Regras internas. Artigo 942 do CPC, ele estabelece que nós não temos mais embargos infringentes no processo civil, mas é possível que, mesmo não havendo mais embargos infringentes no processo civil, nós tenhamos o quê? Uma tratativa normal dentro do tribunal, que é o seguinte: quando você perde por uma decisão não unânime, automaticamente, pelas regras do próprio tribunal, pelo regimento interno, eles vão convocar outros 2 desembargadores para julgar o caso. Se você for julgado por 3, depois será julgado por 5. Uma turma um pouco maior, costuma ter o nome de Câmara. Tá bom? Depois eu desenhei os órgãos do Poder Judiciário, disse que o CNJ é o único órgão do Poder Judiciário que não julga. Nós temos justiça comum e especializada. A comum, pessoal, ela tem a federal, que é estabelecida pela Constituição Federal, e o que sobra é resíduo. Residual é a competência da justiça estadual. Certo? Maravilha. Simples e fácil, como tudo, na língua portuguesa. Vimos também aqui o ordenamento jurídico Hans Kelsen. Eu estava mostrando para você que não tem hierarquia entre leis ordinárias e complementares, mesmo a Constituição estabelecendo, né, reservando alguns assuntos de competência de lei complementar. Tá, mas eu disse que a emenda constitucional tem mais força, sim, do que lei ordinária e lei complementar. Inclusive, a emenda constitucional é aquilo que altera a Constituição. Então, a nossa alteração é mutável ou imutável? Ela é mutável. Ela pode ser alterada? Sim. Como é que ela é alterada? A forma de alteração da Constituição é igual das leis ordinárias e complementares? Não, não é. Olha só, é diferente. Então, por ser diferente, e por ser um diferente mais difícil, a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Se ela se alterasse da mesma forma que as leis ordinárias e complementares, nós teríamos uma Constituição flexível. E se fosse parte, né, rígida e parte flexível, nós teríamos uma semi-rígida ou semi-flexível. Correto? Maravilha. Depois eu comentei com vocês, pessoal,
a importância da jurisdição. A jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva o conflito de interesses. Esse homem tem o nome de juiz e ele é limitado pela competência territorial, material, tá? E aí, quando ele exerce sua jurisdição, ele tem, de certa forma, julgar de maneira igual em casos semelhantes. E por isso que eu coloco o quê? Eu crio aqui um juiz prudente, que é a jurisprudência, e resumo isso, e aí as súmulas, elas vão nortear a postura dos julgadores. Só que, além disso, nós temos o Supremo, que ele edita uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, além de nortear a postura dos julgadores, ela norteia também o trabalho de toda a administração pública nas esferas federais, estaduais e municipais. Tá? Ela norteia a função administrativa de todo mundo. As pessoas têm que respeitar súmulas vinculantes. Elas têm que respeitar súmulas vinculantes. Correto? Maravilha, gente. Tá? Só que, muito embora todo mundo tenha que respeitar a súmula vinculante, é possível que você faça uma medida provisória contrária ao teor de súmula vinculante. Tá? Não expliquei isso ainda de maneira completa, mas amanhã, antes de começar a aula, eu dou um pouco mais de detalhes sobre as súmulas vinculantes. Aqui, ó. O TJ tem uma súmula, então o ideal é que os juízes eles julguem de acordo com a súmula do TJ. Tá bom? Beleza? Maravilha. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Gente, depois eu comentei sobre os processos legislativos e eu disse que a regra é que o processo legislativo ele se inicie com a votação na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para a Câmara, vai para o Executivo. Ou começa na Câmara, vai para o Senado, depois vai direto para o Executivo. Tá? Isso aqui eu não expliquei por que acontece ainda, mas na verdade podia ter falado, né? Aqui é porque houve alterações substanciais, alterações importantes. A hora que chegou no Senado, a alteração foi importante, a ponto de ter que voltar para a Câmara para ver uma revisãozinha. Agora aqui não. Aqui, às vezes, trocou a palavra dispensa por prescinde. Então, se o Senado Federal trocou a palavra dispensa por prescinde, consequentemente, não precisa voltar para a Câmara, porque foi uma alteração meramente redacional. Aí o chefe do Executivo ele pode sancionar ou vetar o projeto de lei, seja de lei originária ou de lei complementar. Tá? Só que eu coloquei esse contexto para lembrá-los de que não são todos os processos legislativos que passam pela sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Sanção, gente, é aquiescência. Aquiescência é concordância. Veto é discordância. Tá? Então, nas emendas constitucionais, você não tem sanção ou veto. Nem no decreto legislativo, nem na resolução também, que são feitos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Não tem o Poder Executivo aqui se envolvendo com o caso. Tá bom? Gente, aí, nós vimos aqui um pouco de controle concentrado, e o controle concentrado é aquele que trata de assuntos o quê? Relativos à lei em si. O foco aqui é, eu quero dizer que a lei é boa, eu quero dizer que a lei é ruim. Então, isso é de maneira abstrata, porque eu não sei que realmente vai ser alcançado por essas decisões. Então, o controle concentrado ele é feito por alguns legitimados. Esses legitimados, eles podem levar o assunto diretamente no Supremo Tribunal Federal. Os legitimados aqui estão, 444, né? 4 meses, 4 pessoas, 4 entidades. Esses caras podem levar o assunto diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Beleza, gente. E aí eu coloquei um esqueminha para você decorar. Coloquei uma ordem alfabética aqui, ABC, D, H, E, F, J, O, ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, ADC, ADI e ADPF. Essas são as ações diretas no STF. Aí eu faço um espacinho um pouco maior, enquanto maior espaço, mais palavras cabem. Tá? Enquanto maior espaço, mais palavras cabem. Federais, federais estaduais, federais estaduais municipais. E aí as brincadeiras foram feitas com as questões. Disse também que é possível cautelar nas ações por meio de maioria absoluta, que é diferente de 2/3. Diz também que nenhuma das ações, depois que você entrou, você pode desistir. Certo? Expliquei que é pertinência temática. O exemplo de pertinência temática que eu dei foi uma questão de uma lei estadual que isentou os contribuintes do pagamento de IPI. Aí, todas as empresas automobilísticas do estado de São Paulo, elas migraram para Minas Gerais. O estado de São Paulo foi prejudicado, o governador, ele propôs uma lei, né, propôs uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ele propôs o quê? Uma ADI sobre lei estadual. É possível ADI de lei estadual? Sim, ó. Aqui, ó, ADI de lei estadual é possível. Ele é legitimado? Ele é, assim, com pertinência temática. Ele demonstrou interesse, então ele pode fazer ADI no Supremo Tribunal Federal, e aí, nesse caso, nós vamos ter o julgamento. Isso é uma explicação sobre pertinência temática. Tá bom? Gente, depois eu coloquei aqui que a regra do controle concentrado é o seguinte, é você falar que uma lei, é você dizer, né, você se manifestar, dizendo que uma lei, ela é inconstitucional. Né? E aí, quando você fala que ela é inconstitucional, significa que ela foi feita em desconformidade com a Constituição. Se ela foi feita em desconformidade com a Constituição, significa que ela nunca deveria ter existido. Se ela nunca deveria ter existido, significa que você, ao ter se submetido a ela, você foi injustiçado. Se você pagou um tributo de maneira equivocada, por conta de uma lei criada de maneira errada, o ideal é que você faça jus à repetição do indébito, é receber o seu dinheiro de volta. Por isso que, todo o período que você pagou de maneira equivocada, o ideal é que você viesse a receber de volta. Né? Então, o ideal é que a regra do julgamento do controle concentrado é o efeito ex tunc. O efeito ex tunc é testa, bate na testa, você vai para trás, consequentemente,
o efeito é retroativo. Tudo que você pagou equivocado, o ideal é que você pegue de volta. Só que isso, em regra, acontece. Só que, de vez em quando, o Supremo não pode fazer isso. Por quê? Porque imagina que toda a população brasileira quisesse pegar de volta o CPMF, a CPMF, sei lá, pagou errado por não sei quantos anos. Imagina que você vai pagar empréstimo compulsório, não sei por quantos anos, de maneira errada, inconstitucional. Você pagou? Pagou errado. Só que se o Estado tiver que devolver tudo, ele vai quebrar. Ele não vai conseguir devolver o dinheiro de todos os brasileiros. Então, o que faz? O STF, ele modula os efeitos temporais de uma decisão. Ele modula os efeitos da decisão por meio de 2/3, ou seja, ao invés da regra ex tunc, ao invés da lei ter sido inválida desde o início, ela será inválida somente a partir de agora. Somente a partir de agora que ela vai ser declarada inválida. Tá bom? Beleza? Maravilha? E aí eu trouxe exemplo aqui das duas questõezinhas. Vale a pena você ler, dá uma pausada aí, vê. Tá? Presta atenção nas palavras, pessoal. As palavras da língua portuguesa. Tenha a sua folhinha. Você precisa da sua folhinha de menções de palavras difíceis. Tá bom, gente? Agora sim, enterrei, é ótimo. Agora sim, eu enterrei a aula de hoje. Encerrei a aula de hoje. E, gente, parabéns. Mais uma vez, parabéns pela busca do conhecimento, porque eu falo rápido, então eu erro um monte de palavra, mas eu falo de novo, e é nóis. E é isso aí. Tchau. Beijo do Magro. Foco, força, fé. Fala depois de muito estudo. Agora sim, até amanhã. E é nóis.